Oi, muito obrigada por estar aqui nessa exposição A Vida como um Poema. Esse tema eu acho que atravessa minha prática como um todo e é muito especial para mim. E mais do que ser especial, eu acho que está muito relacionado à minha jornada com a minha saúde mental. E esse ultrapassar de todos os desafios que eu tive até agora relacionados à minha saúde mental. Hoje em dia eu não consigo nem acreditar a mulher que eu me tornei por conta ou apesar de todos esses desafios que eu passei da adolescência ao início da minha vida adulta. E então é uma carta de amor, assim, acho que principalmente para mim, para minha criança, que nem as fotos que vocês viram na entrada dessa exposição, que sempre foi a criança criativa, sempre gostou muito de poder estar se expressando das diversas formas. Então, sempre soube que a minha criatividade me leva à magia, ao amor e à alegria e à verdade, eu acho que principalmente. Então, é uma carta de amor para essa minha criança interior, principalmente uma carta de amor para minha adolescente, que duvidou muito que eu estaria aqui hoje, e que bom que eu estou. E é uma carta de amor a todas as pessoas, principalmente as que em algum momento tiveram que atravessar dificuldades assim relacionadas à saúde mental, uma depressão, uma ansiedade, coisas que tiram e fazem questionar se a vida vale a pena ser vivida. E então esse ver a vida como um poema é super um convite para todo mundo, na verdade, né? A ter novas perspectivas e olhar a vida através de novos horizontes, porque é necessário. Se a gente está aqui é porque a gente tem coisas para aproveitar e nada melhor do que poder experienciar a vida através do amor. E entender que o mundo sempre vai estar muito caótico e a gente consegue promovendo micro mudanças, mas quanto mais a gente consegue também se manter numa frequência e olhar essa vida através de um lugar prazeroso, amoroso, mas a gente pode contribuir também, porque o nosso copo vai estar mais cheio e quando o copo está cheio ou transbordando, a gente consegue reverberar isso pelo mundo. Então eu espero que você aproveite a visita e que goste muito da exposição e que pelo menos alguma das obras consiga te tocar também. Foto. E é a primeira vez que eu trago essa foto para uma exposição, que é uma foto minha de infância, no Halloween, Dia das Bruxas. E bordar essa foto me trouxe um pânico muito grande. Na época eu ainda estava relativamente nova no bordado e me veio uma aflição de errar, de furar, estragar, e isso me paralisou no bordado durante muitos meses. E tinha algo nas fotografias dos meus avós que continuava me chamando muito, me dando muita vontade de explorar esse bordado em fotografia. Mas demorou um processo, foi um processo. E querendo ou não, essa obra foi o início de tudo e é mais uma forma de acolhimento e celebrar a minha história, e de um novo começo da minha vida que se deu a partir dessa fotografia bordada, que gerou tantas coisas em mim, mas que me tocou de uma forma que eu acho que eu já sabia que era algo muito precioso. Por isso também que eu senti tanta ansiedade, tanto medo de bordar e errar. Mas o bordado em fotografia, para mim, nada mais é do que ter encontrado minha própria voz, poder construir novas narrativas, construir novas histórias, ressignificar o passado,
pensando na construção de um presente mais gentil e de uma vida mais amorosa. Então, também tinha que estar aqui nessa vida como um poema. Carregar na pele o anseio de viver é talvez uma das obras mais significativas para mim dessa exposição. E é uma construção diária. Até me emociono quando começo a pensar e falar sobre essa obra, porque quem eu sou hoje nunca imaginou 15 anos atrás que eu continuaria aqui hoje. Então, quando eu tinha 14 anos, eu fui diagnosticada com um caso de depressão gravíssimo e com outras coisas acontecendo que estavam afetando muito minha saúde mental. E por muitos e muitos e muitos anos da minha vida, eu não via muito uma luz no final do túnel, a ponto de ainda adolescente tentar não estar mais aqui. Isso me dá um choque, um susto muito grande depois e entender, não, eu acho que eu quero continuar por aqui, mas até eu chegar em um momento de estar centrada e estar com saúde mental em dia foram anos e mais anos. E daí eu tive recaída e voltei a ter ajuda e todo o suporte que eu precisava. E foi mais, eu acho que a partir de 2020 que eu consegui começar a cuidar de mim melhor e a ter uma fundação forte e sólida para que eu realmente atravessasse esse túnel e encontrasse uma luz e entendesse e começasse a realmente vivenciar que tem muitas coisas boas acontecendo e que eu tenho muito a ser vivido ainda. Então, esses últimos 5 anos, assim, foram uma bênção na minha vida. E claro que durante esses 5 anos também eu atravessei um período de luto profundo que também abalaram bastante minha saúde mental. De uma outra forma, eu acho que todo luto, de uma forma ou de outra, gera uma depressão, mesmo que leve, mesmo que momentânea, porque quando a gente perde alguém que a gente ama muito ou finaliza um ciclo que é muito difícil, isso traz um impacto emocional. Mas essa obra foi muito feita para minha versão adolescente, de entender que tem muita coisa a ser vivida, aproveitada e esse anseio por viver pode ser real. E não é nem só de viver, é por viver, porque eu acho que coloca a vida nesse outro lugar. E a outra parte muito especial também dessa obra é de ter sido feita com uma foto da minha avó, quando a minha avó era bem jovenzinha, numa viagem com as amigas no Rio de Janeiro, e ela sempre foi um farol muito grande na minha vida e me ensinou muito sobre viver plenamente, viver a partir do amor e viver aproveitando ao máximo não só os grandes momentos, mas todos os pequenos momentos que fazem a vida valer a pena. Então, fiquei muito feliz de poder trazer essa mensagem e eu acho que para qualquer pessoa que esteja passando por um momento mais desafiador de saúde mental, estou mandando meu abraço, mas tudo se transforma e há uma luz no final do túnel e espero que um dia você também consiga olhar e entender que você carrega na tua pele esse anseio por estar aqui, por viver a vida e entender que é um turbilhão de emoções, mas que vale a pena ser vivida. Esse mês eu participei da 5ª edição da Residência Volante, que aconteceu em Salvador. E durante o período da residência eu desenvolvi um projeto colaborativo com mais 30 pessoas participando, chamado Nossos Desejos do Bonfim. E eu convidei cada pessoa a responder um formulário anonimamente
com 3 desejos ou sonhos ou intenções que elas têm nesse momento de vida. Então, no total, eu bordei 90 desejos e intenções, num período de 6 dias, passando mais de 20 horas bordando. E eu queria compartilhar algumas estatísticas sobre esse projeto, porque foi muito curioso ver o que está no coração e nos desejos e vontades de pessoas que não são só do Brasil, mas de outros lugares, que eu fiz um formulário bilíngue para qualquer pessoa do Instagram ou, enfim, das minhas redes e comunidades poder responder. E o que mais me chamou a atenção, acho que primeiro de tudo, foi nas cores escolhidas. Das 30 pessoas que participaram, 10 pessoas escolheram azul, 6 pessoas escolheram amarelo, 4 pessoas escolheram verde, 4 pessoas escolheram rosa, 3 pessoas laranja, 3 pessoas vermelho e ninguém escolheu branco e preto. E sobre os desejos em si, desses 90, 15 dos desejos estavam relacionados à saúde, seja física ou mental, e seja para a própria pessoa ou para a família. 10 pessoas escolheram escrever e intencionar sobre a paz própria e paz mundial, então eu achei isso muito interessante também. 8 pessoas fizeram pedidos sobre viagens e 8 pessoas também fizeram pedidos relacionados a trabalho. 7 pessoas intencionaram felicidade e alegria e tudo nesse universo. 6 pessoas fizeram pedidos específicos relacionados à natureza e sustentabilidade. 5 pessoas fizeram sonhos relacionados a amor, sonhos ou realizações. 4 pessoas falaram especificamente sobre casa. 3 pessoas trouxeram a parte de respeito, tanto de respeitar a si mesmo quanto respeitar outras pessoas ao redor. 2 pessoas trouxeram sobre a questão de segurança. 2 pessoas trouxeram fé. 1 pessoa trouxe sobre estudo. 1 pessoa trouxe específico sobre corpo. 2 pessoas trouxeram sobre liberdade. E outros 14 pedidos foram bem aleatórios. Então, isso é um pouquinho para vocês conhecerem mais e aprenderem comigo o que está no coração e nas vontades desse grupo de pessoas diversas que eu não sei quem são, que participaram desse meu primeiro projeto colaborativo. Apreciar o simples é um convite para a gente se lembrar que as coisas mais simples e os momentos que podem ser até vistos como os mais banais podem ser tão especiais quanto todos os grandes momentos e coisas e megalomaníacas até. Então eu acho que nesse movimento da minha história de vida, assim, acabei escolhendo uma foto na praia porque amo praia e em 2020, quando eu fui morar em Santos, assim, eu comecei a descobrir um outro ritmo da minha vida e do como eu gostaria de estar me movimentando pelo mundo e sempre as caminhadas pela praia e poder ver o nascer do sol, o pôr do sol, enquanto eu estava fazendo atividade física, lá na praia ou durante as caminhadas, conversas com amigos e tudo mais, me mostrou que a gente não precisa de muito. Na verdade, assim, o simples pode ser extraordinário e que às vezes a gente fica muito focado só na vida perfeita e nas grandes viagens e todo esse sucesso que é colocado, né, como o tipo de sucesso certo, e esquece que às vezes existe muito na simplicidade. A simplicidade geralmente está muito disponível para a gente e que isso deve ser apreciado demais, valorizado demais também. Ouvir o Som da Natureza é uma obra que eu fiz em 2019, então ainda foi bem no comecinho dos meus bordados. Sendo muito sincera, eu não me lembro aonde que eu consegui essa fotografia. Algumas fotos eu me lembro super, mas outras, agora com o tempo e com milhares de fotos que já passaram pelas minhas mãos, eu não me recordo mais. Mas eu sempre senti uma conexão muito forte com cachoeiras. E assim, foi se fortalecendo cada vez mais.
E assim que eu peguei, encontrei essa foto, me veio muito essa questão da conexão com o todo. Para mim, até a experiência com cachoeiras chega a ser espiritual. Sou filha de Oxum e tudo mais. Essa frase do ouvir o som da natureza me veio muito forte como uma forma de contemplação e como uma forma de conexão com o todo. Então também é uma obra muito especial e que, por ter sido feita há tanto tempo e eu não ter compartilhado ela tantas vezes assim, muitas pessoas nem sabem que existe. Mas ela estava lá no comecinho ainda da minha história com oportunidade em fotografia. Eu fiz manter o peito aberto perante a vida em 2025 e foi uma coisa engraçada, porque não acontecia isso fazia muito tempo, mas eu acordei no dia que eu fiz essa obra com assim essa frase: manter o peito aberto perante a vida, repetindo, 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 repetindo. E durante a minha mini meditação que eu estava fazendo na época, matinal, continuava repetindo, 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 e não havia formas de sair da minha cabeça. Então, eu entendi que também isso era um convite para bordar uma fotografia e conseguir essa fotografia numa feira de rua em Nova York, no Brooklyn, há muitos anos também. Eu acho que foi em 2022 que ela chegou até mim, mas foi em 2025 que eu consegui realmente transformar essa foto e fazer uma arte, porque eu acho que às vezes quando a gente está passando por momentos muito difíceis, a gente tem a tendência de se fechar. E o peito, assim, carrega o nosso chakra cardíaco, né? E essa questão, de ser movida pelo coração, ser guiada pelo coração, pelo amor, tem muito a ver com essa abertura para a vida. E às vezes é muito difícil a gente conseguir fazer isso se a gente está passando por desafios. Mas eu acho que essa mensagem veio justamente para eu me lembrar que, independente de tudo que esteja acontecendo, eu posso tentar me manter firme e aberta para poder receber, sabe? As pequenas bênçãos e milagres e tudo que a vida tem para oferecer. Não importa se é um momento mais difícil, se é um momento mais tranquilo, que tudo tá dando certo. Esses são mais fáceis de manter esse peito aberto, né? Mas é uma escolha de, puxa, se eu tô aqui, por mais difícil que seja, eu vou tentar sustentar essa abertura para a vida e essa abertura para o que pode ser melhor também. Valorizar o que nos sustenta é um convite também para a gente parar e lembrar das pessoas ao nosso redor que criam nossa rede de apoio. Essa obra foi começada em 2024, se eu não me engano, mas foi só agora em 2026 que eu consegui finalizar. Eu comecei com a pintura e ficou. Não me via, assim, nada necessariamente, qual a mensagem que seria. Adoro fotos com grupos de mulheres, eu acho que tem algo muito poderoso. E daí, nesse comecinho de ano, com as minhas reflexões e todas as coisas, me veio que talvez essa fosse a mensagem que precisasse ser compartilhada, né? De valorizar o que nos sustenta. E esses últimos anos todos sem um lar fixo entre aviões e continentes, foi muito difícil sentir um aterramento. E eu comecei a entender muito que, na verdade, para mim, a definição de casa são as pessoas. E a definição de casa está nas conexões que eu tenho e que eu posso ter uma casa aqui no Brasil por conta das pessoas que estão aqui, da minha rede de apoio por aqui. Eu posso ter uma casa nas diversas cidades dos Estados Unidos que eu acabei morando esses últimos tempos, também por conta de quem está do meu lado. Então, essa obra é uma homenagem a todas essas pessoas que
trouxeram conforto e aterramento para mim nessa época de um turbilhão imenso e poucas raízes no sentido mais concreto, né, de realmente uma casa, um lar, mas que essas raízes são muito profundas, baseado nas minhas redes de apoio. Fazer do caos uma força criadora é uma obra desse ano também, 2026, recém-feita, de uma frase que eu acho que tem me acompanhado esses últimos tempos. Não vou mentir, tem muito caos acontecendo na minha vida. Eu acho que principalmente a preparação para essa exposição me mostrou o caos como uma potência do criar. Então, acho que todos os momentos mais caóticos são um convite para a gente conseguir transformar esse caos em uma outra coisa. E tem uma força muito grande quando a gente consegue pegar um desafio que a gente está tendo e transformar e entender uma nova rota e novas possibilidades para o que a gente está vivendo. Porque acho que toda crise também acaba gerando esse caos e toda crise é um convite para criar algo novo. Tanto no sentido figurado quanto no sentido concreto também. Então é um convite para todo mundo que está passando por um momento mais caótico se lembrar do nosso poder criador e de usar essa força e essa energia do caos para trazer algo novo para as nossas vidas. A obra Celebrar Conquistas faz parte de uma série que eu fiz em 2021 chamada Intenções para o Ano Novo. E, enfim, nesse início de ano, eu acho que ainda pode ser um super lembrete de a gente poder parar e celebrar o quanto a gente já conseguiu conquistar diversidades, alcançar coisas que às vezes a gente nunca imaginou que alcançaria, mas também poder parar e celebrar as pequenas coisas. Que eu acho que é muito normal a gente parar e celebrar os grandes feitos megalomaníacos, conquistas, sonhos, mas no dia a dia acabar esquecendo de celebrar coisas menores, mas que são tão significativas quanto esses grandes objetivos que a gente já tem. Então, essa série e essa obra especificamente traz um pouquinho esse lembrete para os nossos dias. Saudade, um sentimento intraduzível, é uma obra de 2020 e essa fotografia dessa obra eu comprei numa viagem para Nova York em 2019 e foi feita num momento de pandemia e todo mundo dentro de casa sem poder ter essa presença física. E nesse momento de pandemia eu estava morando em Santos, longe da minha família, longe assim de amigos e de tudo, né? Tava seguindo bem à risca a questão do isolamento e vinha muita saudade de tudo e de todos, assim, das coisas mais simples, como poder fazer as minhas caminhadas na praia, que nem eu tinha comentado num dos outros vídeos de outras obras, até poder estar realmente junto, muita saudade dos meus avós, muita saudade ah, de tudo que é humano e muito do presencial também, porque eu acho que saudade é uma das palavras mais bonitas do nosso vocabulário e é aquela que não consegue se traduzir para nenhuma outra língua, porque todas as outras traduções falta algo. Viver com calma, viver com alma é uma outra obra realizada em 2021. Essa daqui, a foto eu comprei numa loja de antiguidades em São Paulo. No momento que começou a ter uma reabertura de algumas coisas e também faz parte da série Intenções para o Ano Novo e é um convite de poder desacelerar um pouquinho e poder escutar o que faz sentido
pra gente num nível de alma mesmo, e como que a gente quer poder conseguir construir a nossa vida. E entender se a gente está indo no ritmo dos outros e no ritmo que é imposto pela sociedade, ou se a gente consegue talvez desacelerar um pouquinho, em alguns momentos acelerar um pouquinho mais, mas ir vivendo com verdade. Então, é uma obra muito especial. Em 2024, ela participou de uma exposição obra têxtil no MAC Niterói. Então, também foi um super sonho e realização ter essa obra em um museu de tanto peso aqui brasileiro. A obra A Minha Magia Acontece com a Minha Presença é muito especial, porque foi no dia que eu fiz uma tatuagem de uma obra minha, e eu estava andando pela Consolação e resolvi entrar num sebo. E nesse sebo tinham fotografias encontradas. Não sei quando foi tirada, mas a foto dessa obra foi tirada na Coreia do Sul. Então eu achei isso muito interessante. Comprei várias fotos da viagem dessa pessoa que acabou sendo descartada e nas ruas de São Paulo. E foi a primeira vez que eu me encontrei nas minhas buscas assim uma foto da Coreia do Sul. Então isso eu acho que me marcou e acabei bordando essa fotografia em 2023, em um momento de tentar retomar bastante a minha atenção para o momento presente e ver as serendipidades que vão acontecendo quando a gente se encontra no aqui e no agora. Então, essa obra é super um lembrete para que a gente possa se abrir aos pequenos milagres, às bênçãos e coisas inesperadas quando a gente resolve estar vivendo no momento presente, sem estar ou ruminando pelo passado ou só pensando e focando muito no futuro e esquecendo que a nossa vida está passando agora. Estar aberta a novas perspectivas e descobrir e explorar novas perspectivas foi uma obra que eu fiz em 2022, enquanto eu estava em Nova York. Mas a fotografia em si é de um álbum que veio da República Tcheca e veio parar nas minhas mãos quando eu estava morando em Santos durante a pandemia. E essa obra foi fruto de umas, uma atividade que eu estava fazendo na minha pós-graduação em arte terapia, e foi muito um convite assim de expandir a mente e poder talvez recalcular rotas, entender que não é só uma coisa que está presente e que pode acontecer, mas que a gente tem infinitas possibilidades, mas para que elas aconteçam, a gente tem que se abrir também, e é um processo de realmente ir testando muito o que funciona, o que não funciona, o que você gosta, o que você não gosta, o que faz sentido, o que não faz sentido, mas que as possibilidades são sempre infinitas. Ela se sentiu parte de um sonho muito maior. É uma foto da minha madrinha, que foi tirada em Santos, então acho que a primeira coisa de tudo é que eu tenho essa conexão de ser ela. Ela foi a primeira artista que eu conheci, e até no momento que ela faleceu, ela deixou para mim as tintas e cavaletes dela. Eu era bem nova, tinha nem sei quantos anos, mas era criança ainda. E a conexão com Santos, que foi um lugar que por muitos anos eu acabei chamando de lar, mas eu acho que essa obra para mim representa muito as vontades do coletivo. E claro que a gente tem os nossos desejos individuais, mas eu acho que em algum momento todo mundo tem algum desejo que é maior do que só nosso, que é muito relacionado a como a gente acredita que o mundo pode e deve ser. Então, essa sensação de pertencimento às comunidades, aos movimentos, e poder realmente sentir que faz parte de uma construção de algo que vai além de nós, foi o disparador dessa obra.
Uma jornada extraordinária é uma foto que foi tirada em dezembro de 1970 e nessa foto tá o meu avô materno, minha avó materna, meu tio e minha mãe. E eles estão nesse carro, numa viagem aventura, e me veio muito essa frase, e foi até uma das primeiras obras que eu acabei misturando o uso de cores, foi feita em 2018 e, se eu não me engano, até participou da minha primeira exposição individual, Era Seu Lugar Favorito. Então é uma obra muito afetiva para mim, e quando eu penso a vida como um poema, eu não podia deixar de incluir essa obra também, né? De pensando como a vida de cada pessoa realmente é uma jornada única e que pode ser muito extraordinária e com coisas assim que a gente nunca imaginou que experienciaria. Fazer do Carinho uma Constante é uma obra que tem também um lugar imenso no meu coração. Foi difícil eu dizer não para essa obra nessa exposição. Eu tentei me propor a trazer só obras que nunca tinham sido apresentadas em exposições individuais, mas nunca veio para São Paulo, então eu acho que vale. E foi uma obra que foi feita em 2020, com uma foto que chegou até mim por um lote de fotos do Mercado Livre, que foi o primeiro lote de fotos que eu comprei bem no início dessa minha prática. Foi 2017 que acabou chegando até mim e levou esse tempo até eu descobrir o que eu ia fazer com essa foto, mas a cumplicidade que eu vejo nas pessoas retratadas foi muito um lembrete de tornar a vida mais gentil a partir do carinho. E tudo que a gente pode oferecer para as pessoas ao nosso redor é nosso carinho, nosso afeto, o nosso amor. E quando a gente faz isso, acaba reverberando e deixando o mundo um lugar melhor. E às vezes um elogio que a gente pode fazer, assim, muda o dia de uma pessoa ou algum gesto de carinho. Não tem outra palavra, é isso. É, pode transformar o dia do outro, mas o seu próprio dia também. Atravessei a cidade para me sentir mais perto de ti. Foi uma obra que foi feita durante um atravessamento de luto. E conforme a gente está vivenciando o luto, a gente passa por várias etapas, né, para que essa elaboração seja feita. E acho que quando a gente perde alguém que a gente ama muito, além do choque, vem tentar começar a fazer formas, encontrar formas para a gente se sentir mais perto. Então, seja indo a lugares que foram compartilhados ou algum espaço que te faz lembrar de quem você ama. Então, essa foi uma das obras que eu acabei fazendo e resolvi trazer essas obras também relacionadas ao luto, porque fazem parte da experiência humana. Nem todo poema é só um poema feliz, então era importante para mim trazer algo que foi tão presente nesses últimos anos da minha vida. Tudo Me Remete a Ti é também uma outra obra que foi feita a partir de um atravessamento de luto e da elaboração desse luto. Então a arte foi algo que eu tive muita dificuldade de fazer, mas que em alguns momentos ela entrou como chave para realmente ajudar a processar. E não adianta, tem perdas que deixam marcas e cicatrizes profundas e faz parte, né? Eu acho que todo luto é uma prova de um grande amor. Tua Ausência Fez Presença também foi uma terceira obra feita relacionada à elaboração de luto. E claro que tem um jogo de palavras, mas é muito a falta, né? E a gente lidando com as faltas e aprendendo novas formas de existir com buracos que muitas vezes ficam, mas que as memórias podem ajudar a gente a se preencher um pouquinho mais e
celebrar a relação que a gente teve com quem já não está mais aqui. Sorte no Caminhar é uma foto que veio de provavelmente o meu álbum favorito da vida. Eu consegui esse álbum na Feira do Bexiga há muitos anos, foi 2019, se eu não me engano. A obra foi feita em 2021 e essa obra faz parte da série Intenções para o Ano Novo e realmente eu acredito muito que quanto mais a gente cultiva a ideia de que temos sorte na vida, mais sorte a gente tem. Ou aquela coisa de quanto mais a gente foca no copo cheio, mais razões para continuar focando e percebendo bênçãos vão acontecendo. Então, essa obra é muito esse lembrete diário de lembrar que a gente tem muita sorte de poder estar aqui, estar vivendo nesse momento e escolhendo acreditar que tem uma proteção e que não tem por que a vida estar funcionando contra a gente. Então a gente tem esse poder e esse magnetismo de ir também criando a nossa sorte, porque eu também acredito que a sorte a gente cria a partir das ações que a gente escolhe dar. Fixar raízes é uma foto que foi tirada em uma fazenda no Brasil em 1945. E eu sei disso porque está escrito no verso. Não consigo mais ler a cidade inteira, porque o bordado acabou cobrindo um pouquinho da caligrafia, mas foi uma foto que veio num álbum que eu comprei e quando eu olhei para essa foto eu imaginei muito o novo começo dessa família nesse novo lugar e de como é importante para as nossas sensações de segurança básica, assim, fixar raízes. E esse aterramento, seja através de pequenas rotinas que a gente vai criando, caso você não tenha um lar concreto e físico, seja uma pessoa meio nômade, ou de realmente, como eu entendo que eu funciono melhor depois desses anos indo e vindo de vários lugares diferentes, de como isso dá base mesmo e como essas raízes, até como eu disse em um dos outros vídeos relacionado a uma outra obra, podem estar relacionadas às pessoas que a gente vai compartilhando a vida e formas da gente ir se nutrindo cada vez mais para poder alcançar novos voos, mas que para isso é preciso ter raízes sólidas e o primeiro movimento é querer fixar essas raízes em algum lugar. Acreditar no recomeço também é uma obra feita com uma fotografia da mesma família da obra de Fixar Raízes e foi meio que uma mesma linha de pensamento, de ver naquelas fotos eu senti que era um novo início e um novo ciclo na vida daquelas pessoas. E eu acho que às vezes a gente esquece que pode sempre recomeçar. Então, essa obra foi e é um lembrete, um convite para ter coragem de recomeçar quantas vezes precisar, porque tudo na vida vai se transformando. Como eu diria em uma outra obra minha, estabilidade é uma ilusão. Então, tudo que a gente vai vivendo é sempre uma chance de fechar ciclos e iniciar outros a partir do que faz mais sentido para a gente em determinada época da vida. Então, a única coisa que a gente tem certeza é a morte. Mas tirando isso, não tem idade limite para querer recomeçar, não tem nada que nos impeça de trazer mudanças para nossa vida e acreditar que esses recomeços vão ser muito bons e muito importantes também para a gente aprender e ir evoluindo cada vez mais. E mais que tudo isso, ter uma experiência mais gostosa mesmo. Semear Sonhos é uma terceira obra que foi feita em conjunto
com fixar raízes e acreditar no recomeço da criança dessa família. E essa liberdade que eu vi nessa fotografia e uma pureza muito grande me fizeram trazer essa mensagem da importância do semear nossos sonhos. E eu acho que quando a gente é criança, a gente tem muita imaginação, muitos sonhos e a gente consegue ver o mundo de outra forma. E esses sonhos muitas vezes vão sendo podados até um ponto que, quando a gente é adulta, a gente pode esquecer que eles são possíveis ou viáveis. Tem um termo que eu gosto muito em inglês, que é delulu, que é meio que delusional. E eu acho que esse termo tem também um pouco a ver com essa obra, no sentido de poder acreditar nos nossos sonhos e entender que não tem também data de expiração para a gente ir plantando, e que quando a gente vai plantando esses sonhos, tem espaço para vários deles vingarem e brotarem e serem manifestados nessa realidade. Então, essa obra é super um convite para a gente se permitir sonhar, se permitir imaginar novas coisas, novas possibilidades, e entender que com clareza, com às vezes planejamento para algumas coisas, mas com intenção e ação a gente consegue colher esses frutos dessas sementinhas dos sonhos que a gente vai plantando ao longo da vida. Maternidade ou Amor Incondicional é uma obra que também é com uma fotografia que veio daquele álbum da República Tcheca. Foi feita em 2021, participando também da série Intenções para o Ano Novo, e eu acho que ainda, claro que não experienciei maternidade, mas pensando no meu relacionamento com a minha mãe e amigas minhas que são mães incríveis, a maternidade é o maior professor assim do que é amar incondicionalmente outra pessoa. Então essa obra é uma celebração de todas as mães nesse mundo que transformaram suas vidas e experienciaram uma nova forma de amar por conta da maternidade. Ter o tempo como aliado é um bordado em algodão que foi feito a partir de uma fotografia que foi tirada na terceira edição da Residência Volante, que aconteceu em 2023, em Visconde de Mauá, no estado do Rio de Janeiro, e que eu tive a alegria de participar. E foi uma residência que me tocou muito, até uma outra obra, que é o livro De Artistas Sutilezas do Existir, foi feito durante essa residência. Mas, enfim, o tempo como aliado é a gente lembrar que algumas transformações só são feitas por conta do passar do tempo. Então, a borboleta só se torna borboleta porque ela precisou atravessar por todas as etapas de transformação para chegar e se transformar no que ela se transformou. Então, que a gente possa ter gentileza também com o tempo das coisas, que a nossa mente quer controlar muito quanto tempo algo deve levar, mas na verdade tudo vai acontecendo no tempo ideal. E não adianta apressar algumas coisas, senão essas metamorfoses não acontecem. Sutilezas do Existir foi o resultado da minha participação na terceira edição da Residência Volante, em Visconde de Mauá, no Rio de Janeiro, em 2023, com curadoria da Silvia de Matos, que foi quem escreveu o texto curatorial dessa linda exposição. E essa obra foi um trabalho intenso, sempre com ideias megalomaníacas, de poder traduzir um pouquinho
as experiências e as trocas que eu estava tendo durante a residência. Então, como projeto de residência, todo mundo tinha como proposta criar um caderno sensorial. Então, basicamente, um caderno que pudesse mexer com diversos sentidos a partir do que a gente estava vivendo lá na residência. E estar tão pertinho da natureza foi uma delícia. Eu fui para a residência com fotografias como um plano B. Meu plano A era tentar encontrar fotos na região. Não consegui, então, a partir dessa seleção de fotografias que eu fiz antes de ir, eu já conhecia lá a região do Parque Nacional de Itatiaia, eu amo, e já tinha ido outras vezes para aquele pedacinho, então acho que isso também me ajudou na minha seleção. Mas lá na residência, a partir dessas fotos que eu tinha levado, eu fui selecionando algumas que eu achei que pudessem ter sido vividas e experienciadas naquele lugar. Então foram muitas trocas durante essa semana. A gente estava numa casa com muitos artistas e deu para aproveitar bastante, assim, e me inspirar muito mais com as conversas. Eu acho que o trabalho de artista é muito solitário, então as residências entram como uma parte fundamental para poder expandir, sair da zona de conforto e realmente lembrar que, apesar de você estar trabalhando sozinho, você não está sozinho e que tem outras pessoas passando por coisas semelhantes ao que você está vivendo. Então, essa obra Sutilezas do Existir foi a minha percepção do meu tempo compartilhada com artistas incríveis do Brasil inteiro. A Vida é Muito Curta para Tanto Amor é uma obra que foi feita com uma foto dos meus avós e eu comecei a trabalhar nessa obra em 2023, não consegui finalizar, então agora em 2026 que ela acabou ficando pronta e é uma frase que o meu avô repete muito. E essa frase ficou muito marcada e eu acho que é muito verdadeira, assim, tendo o privilégio de ter visto o relacionamento dele com o da minha avó e a cumplicidade, a parceria, todo o carinho e amor envolvido. Eu tive que fazer essa homenagem aos dois nessa exposição também, porque os dois me ensinaram muito sobre como navegar e escolher viver a minha vida. Acreditar na potência dos encontros é uma obra que também foi iniciada em 2023, finalizada agora em 2026, com uma foto dos meus avós. E essa obra é um convite de a gente se permitir ser surpreendido, que a gente nunca sabe quando alguém vai chegar na nossa vida e como essa pessoa vai transformar e quão potentes esses encontros são no final das contas, porque as trocas que a gente tem com as pessoas são o que mais nos transformam ao final do dia, assim. Então, claro que nesse sentido, vendo a imagem do meu avô com a minha avó, traz essa conotação de um relacionamento romântico, mas eu acho que essa frase se aplica muito também a todas as pessoas que vão cruzando os nossos caminhos. Então, eu vejo muito algumas amizades minhas muito presentes com essa potência dos encontros e como que a gente pode ganhar mais brilho na nossa vida por conta desses universos que se cruzam. Dar passo ao desconhecido sem medo de errar é uma obra lembrete também de a gente se abrir para o novo e entender que não precisamos ter o pânico imenso que a gente geralmente tem de errar ou querer
ser e fazer tudo da forma mais perfeita, porque a gente aprendeu isso como um mecanismo de defesa, mas que a vida fica muito mais leve quando a gente se permite testar as coisas, às vezes errar e precisar recalcular rotas, mas às vezes as nossas lições mais valiosas também vêm por conta das nossas tentativas. Então, essa obra é um lembrete que a gente pode se permitir dar esses passos e que o chão vai sendo colocado no caminho. As obras dessa série foram fruto de um convite para o primeiro projeto, assim, curatorial que eu participei, que foi realizado pela Suyan, de cartas obras. Então, a ideia era que um grupo de bordadeiros pudesse trocar pelos correios obras bordadas. E ao final dessa troca de uma dar para o outro, poder ter uma exposição. E esse projeto foi iniciado em 2019 e, na verdade, até eu acho que foi 2018, nem 2019. E as fotos que eu acabei utilizando para essas obras eu encontrei numa viagem minha para Nova York em 2019 e foi também um momento que eu estava ainda começando a buscar novas fotos e explorando bastante esse bordado em fotografia, e eu até considero essa série como primeira série concreta, porque eu já estava, claro que, usando muito do bordado. Tive até a minha primeira exposição individual no ano anterior, porém, eu não via essa minha prática com bordado como uma série, ou como várias séries. Então eram mais obras aleatórias, de certa forma, que eu ia criando. E essas obras do proteger-se, apropriar-se, aclamar-se, cuidar-se, cultivar-se, acalentar-se, preencher-se, perdoar-se, conhecer-se, amar-se, foram obras que foram surgindo e surgiram de forma muito intuitiva, na verdade. Eu estava pensando muito no relacionamento que a gente tem ou não tem com a gente mesmo e formas de poder nutrir e cultivar esse relacionamento. E 2019 foi um ano muito viradinha de chave para mim nesse sentido. Então isso começou a aparecer e meio que para cada artista que eu fui mandando as obras, eu fui fazendo com a palavra que vinha, assim, para cada pessoa também, e eram pessoas que eu nem conhecia, mas já fui trazendo bastante essa parte da minha intuição, da minha espiritualidade, e então é uma série que é muito significativa para mim, e eu até ganhei uma tatuagem relacionada com a obra Cuidar-se, de realmente entender que a gente é o nosso próprio lar. Então, a gente precisa construir esse relacionamento com nós mesmos.